Pessoal, nós estamos aqui produzindo uma videoaula, somos alunos do curso de especialização em Engenharia e Segurança do Trabalho da Uninorte. Estamos preparando essa videoaula sobre a orientação do mestre Luiz Cláudio. Essa videoaula de hoje a gente vai falar especificamente de um assunto, trata-se de radiação ionizante. Primeiro vamos conceituar o que seria radiação ionizante. É o transporte de energia de um ponto a outro no espaço por meio de um campo periódico ou com partículas subatômicas. Isso inclui ondas mecânicas, como ultrassom, e eletromagnéticas, que estão associadas a um campo periódico, mas também a radiação nuclear associada a partículas com massa. Trazendo um pouco de história, o primeiro estudo realizado em energia eletromagnética foi feito por Sir Isaac Newton, em seu artigo denominado The Light, isso em 1704, onde o mesmo segmentou o feixe eletromagnético por meio de um prisma de vidro, no qual o mesmo observou a variação da coloração. Em 1873, Maxwell, continuando o estudo iniciado por Newton, desenvolveu a teoria da onda eletromagnética, onde o mesmo desenvolveu o cálculo do comprimento de onda, que são utilizados até hoje em tecnologia, como a gente pode observar nessa figura que está aparecendo aí. Podemos citar os principais, como rádio base, micro-ondas e infravermelho. Vejam na figura que está aparecendo aí, pessoal. E aí, qual é a unidade que a gente mede e que a gente é usada para dar avaliação de impacto da radiação ionizante? É o Sievert, SV. É uma unidade de Sistema Internacional de Unidades de dose equivalente e dose eficaz, o que leva em conta os efeitos biológicos em tecidos vivos produzidos pela radiação absorvida. E quais são os tipos de radiação que a gente encontra hoje, a tipologia mais comum? Bom, nós temos ionizantes, sendo que as mais conhecidas é a radiação ionizante natural, que tem praticamente em todo o organismo, tem praticamente em quase todas as substâncias. Por exemplo, tem radiação natural em areia, tem alimentos, etc. E o raio-x, que é muito conhecido pela questão da utilização na medicina, e a exposição relativa a resíduos de usinas, que também a gente já ouviu muito falar. Podemos citar o caso do Césio 137, que foi da parte da medicina, e também o caso de Chernobyl, que foi um acidente dentro de uma usina. Então nós temos três tipos de radiação naturais: a radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama, e temos o raio-x, que ela é produzida pelo homem, muito utilizada na medicina. Qual é a diferença dela? O comprimento de ondas são diferentes, elas possuem comprimento de ondas diferentes, e em função disso ela tem diferentes fatores de penetração, sendo que o raio gama dentre os naturais é que tem o maior fator de penetração. A gente pode ver isso nessa figura aqui que está ilustrando aí. E a gente falou de radiação ionizante, mas o que envolve a segurança de higiene do trabalho tem a ver com isso? Primeiro, contaminação através disso. A contaminação, ela se caracteriza pela presença de um material radioativo em contato com o objeto ou em contato com o corpo. E essa irradiação é a exposição de um objeto ou de um corpo à radiação. Pode haver irradiação sem haver contaminação. Como assim? Não há material radioativo em uma sala radiológica. É impossível se contaminar. O que ocorre é a irradiação, e aí sim ocorre o problema. Para ocorrer para outras áreas da radiologia, como medicina nuclear e indústria, por exemplo, além da irradiação a que estão sujeitos, há também a contaminação pelo material radioativo, que você vai manusear esse material, você vai ter que dar tratamento para ele. Então você pode se contaminar nesse aspecto. Então tem tanto a contaminação quanto a irradiação. Os efeitos da radiação ionizante podem variar muito de indivíduo para indivíduo. A gente pode citar como alguns exemplos como é que varia isso. Quantidade total da radiação que ele é recebida de cada um, o intervalo de exposição à radiação, isso é fundamental para a gente definir isso, e danos físicos que podem ser causados por queimaduras e podem ser agravados ainda pela radiação. E acidente de trabalho, como a gente já falou, questão de acidente de trabalho. Chernobyl foi um acidente de trabalho que teve todo o problema com a radiação. E a gente vai falar agora um pouquinho de doses. O que são? Os valores de dose efetiva se aplicam à soma das doses efetivas causadas por exposições externas. Com as doses efetivas comprometidas, integradas em 50 anos para adultos e até a idade de 70 anos para crianças, causadas por incorporações ocorridas no mesmo ano calendário, de janeiro a dezembro.
Para mulheres grávidas ou ocupacionalmente expostas, suas tarefas devem ser controladas de maneiras que seja improvável que, a partir da notificação de gravidez, o feto receba a dose efetiva superior a 1 microsievert durante o resto do período de gestação. Indivíduos com idade superior a 18 anos não podem estar sujeitos à exposição ocupacional, ou seja, menor de idade não pode estar sujeito a essa exposição. A gente pode pegar um resumo nesse quadro que vocês estão vendo aqui, que ele relata um pouquinho os efeitos da radiação. E a gente falou de exposição e agora a gente vai falar um pouquinho de doenças que podem ser causadas ou podem ser agravadas por essa exposição à radiação. A radiação ela pode danificar células e afetar todo o material genético do ser humano, o nosso DNA, causando doenças graves e que podem levar até a morte. Das que são mais comuns e mais faladas, mais relatadas, é o câncer, mas ele não é o único, mas com certeza é o mais diagnosticado e considerado mais letal. Em pequenas doses, a radiação não interfere no organismo humano, tanto é que ela é utilizada na medicina. Em grandes doses, ela pode até matar. Afeta as células e pode causar queda de cabelo, mutações genéticas, dependendo da exposição e da quantidade, em óvulos e espermatozoides, causar danos às gestantes e também ao aparelho reprodutor, tanto masculino quanto feminino. Nesse quadro que a gente está vendo aí, a gente vê alguns efeitos da exposição à radiação. Verificamos que ela pode trazer problema na tireoide, que ela absorve o iodo 131, pode causar problemas nas hemácias também, baixa na contagem de plaquetas, causando sangramentos espontâneos, tá? Pode causar problemas nos pulmões, causando inflamações e até a fibrose. Pode causar problemas no estômago, sangramento. No intestino delgado também pode causar o sangramento. E na medula óssea, com queda de até 50% de glóbulos brancos em 48 horas, tá? Nesse quadro vocês podem ver tudo isso que a gente está relatando aí. E controle. Quais são as medidas de controle que a gente pode utilizar para esse controle dessa radiação? Bom, a radioproteção. Primeiro, a gente pode usar aparelhos móveis de raio-x. O tempo da exposição da pessoa deve ser o menor possível e deve manter-se distante o mais possível da fonte de radiação. Tem que existir uma blindagem entre o profissional e a fonte de radiação. Isso é muito comum, acredito que alguém, ou você, ou alguém da sua família já fez um raio-x, você sabe como é que funciona. Há um biombo e o operador fica de trás daquele biombo. E as paredes devem ser revestidas de chumbo em salas de raio-x. O medidor de radiação, o que é isso? É um instrumento utilizado para medir a radiação liberada pelo equipamento emissor. O mesmo necessita de calibração mensal. Esse medidor de radiação muito usado para você verificar possíveis vazamentos. Rodízio, também muito comum, é uma das soluções que a gente pode usar para a proteção do profissional, que deve efetuar rodízio nas equipes de procedimentos de radiografia em leito e UTI, diminuindo assim o tempo de exposição. Então, o que a gente vê? Tem um tripé aqui de proteção que a gente pode mostrar para vocês nessa figura aqui. Tempo de exposição, distância da fonte de radiação, isso é muito importante, e a questão da proteção física, com blindagens, biombos, etc. A proteção individual, além da questão da blindagem, você tem a utilização dos EPIs plumbíferos, protegendo o paciente. Nós estamos falando aqui muito de raio-x e de proteção ao operador, mas protegendo o paciente. Sempre fazer uso do protetor de gônadas e saiote, exceto quando tais blindagens excluam ou degradam as informações diagnosticadas importantes. Evitar a repetição da radiografia. O operador tem que ter o cuidado de fazer da melhor maneira possível para não ter que fazer 1, 2, 3 e aumentar o tempo de exposição do paciente. Evitar uma colimação à área de interesse do exame. E otimizar seus fatores técnicos, tempo, etc., para a redução de dose mantendo a qualidade radiográfica. O dosímetro, o que é o dosímetro? É um aparelho utilizado para registrar a carga de radiação que o trabalhador recebe. Tá? Ele deve ser trocado e enviado para o laboratório mensalmente para que sejam verificadas as doses de radiação recebida por aquele trabalhador. Ele é um filme que fica apregoado aqui e que recebe a radiação que ele está recebendo e dessa forma faz a medição. Sinalizações. Toda área onde há a incidência de radiação, ela deve ser sinalizada. O local de trabalho radiológico deve ser sinalizado com placa de acordo com o símbolo internacional, que a gente está vendo aqui na imagem, que indica que a radiação está presente naquele local. Identificação de vias de circulação também ela deve ser feita, entrada e saída para condições normais de trabalho e para situações de emergência também.
e localização dos equipamentos de segurança, bem como os procedimentos que devem ser obedecidos em situações de acidentes ou de emergência. E a gente falou aqui de radiação, e qual é a norma regulamentadora que trata desse assunto dentro da CLT? A norma regulamentadora que trata disso é a NR32 e a NR15. A gente vai falar um pouco mais da NR32 aqui. E ela tem como finalidade estabelecer justamente as normas brasileiras para a implementação de medidas de proteção à segurança e saúde dos trabalhadores de hospitais, clínicas e laboratórios. Para fins de aplicação dessa norma regulamentadora, a gente deve entender que o estabelecimento de saúde é toda e qualquer edificação destinada à prestação de serviço de saúde à população. Essa é a definição que a norma dá para estabelecimento de edificação de saúde. Detalhe, o cumprimento da NR, a própria NR fala isso, o cumprimento da NR, o atendimento dessas normas com relação às radiações ionizantes não desobriga em absoluto o empregador de observar as disposições estabelecidas pelas normas específicas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, bem como da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que faz a regulamentação e a fiscalização desses estabelecimentos de saúde. Entre as exigências e no escopo da IR, é obrigatório manter no local de trabalho e à disposição da inspeção do trabalho o plano de proteção radiológico, PPRE. Entre as exigências e no escopo da NR32, é obrigatório manter no local de trabalho e à disposição da inspeção do trabalho o plano de proteção radiológica, PPR, aprovado pela Comissão de Energia Nuclear. E essa comissão, ela também faz toda a verificação de toda e qualquer instituição que esteja relacionado à energia nuclear. Então esse plano, ele é uma obrigatoriedade não só da área de medicina, mas de todo e qualquer estabelecimento que esteja trabalhando com isso, tá? A NR15, no seu anexo 5, ela já cita a resolução 3.01 da Comissão de Energia Nuclear, que entre as suas atribuições está a verificação e a determinação do limite de tolerância, tempo de exposição, tanto do paciente quanto do trabalhador. Tudo isso é verificado por essa Comissão de Energia Nuclear. O trabalhador que realiza suas atividades em áreas onde existem as fontes de radiação ionizante, ele deve tomar alguns cuidados. Primeiro, permanecer nessa área o menor tempo possível para a realização do procedimento. Segundo, ter conhecimento dos riscos radiológicos associados ao seu trabalho. É obrigação do empregador clarificar esses riscos para o empregado. Estar capacitado inicialmente e de forma continuada em proteção radiológica. Também é obrigação do empregador dar essa capacitação. Usar os EPIs adequados para minimização dos riscos. Estar sob monitoração individual de dose de radiação ionizante nos casos em que a exposição seja ocupacional. Tudo isso está na NR e são obrigações do empregador possibilitar isso daí. Como a gente falou, a norma CENEM 3.01, CENEM da Comissão de Energia Nuclear, ela versa sobre todas as diretrizes básicas de proteção radiológica e entre os seus principais tópicos estão a exposição ocupacional, o indivíduo ocupacionalmente exposto, a classificação das áreas para gerenciamento da proteção radiológica, o monitoramento da área e avaliação da exposição ocupacional, aquilo que a gente falou ainda há pouco, falando do tempo de exposição, limite de tolerância, etc., e a saúde ocupacional como um todo. Vocês viram aqui os efeitos que a exposição pode causar ao ser humano nesse quadro que a gente mostrou, nessa imagem aqui, mas agora a gente vai ver um vídeo que vai relatar de algumas doenças e algumas mutações que podem acontecer sobre o efeito da radiação. Vocês vão ver esse vídeo aqui agora, tá? A radiação ionizante é aquela que tem energia suficiente para arrancar elétrons da matéria. Explicando melhor, o corpo humano é formado por partículas invisíveis a olho nu, chamadas átomos. Os átomos, por sua vez, são formados por partículas ainda menores, entre as quais estão os elétrons. Quando as pessoas são expostas à radiação ionizante, como os raios-x, por exemplo, os elétrons se soltam dos átomos, alterando a estrutura da matéria que forma o corpo humano. A interação da radiação ionizante com o organismo humano, ela é capaz de produzir radicais livres de oxigênio. E que depois esses radicais livres atuam de certa forma, interagindo com a membrana celular e com a célula de uma forma geral,
lesando em diversos graus a célula. A partir daí, ela faz uma reação em cadeia. Ela produz lesão numa célula, essa célula lesada produz material citotóxico, que a gente chama, de toxicidade celular, que vai lesando daí em diante outras células. Os riscos imediatos para a saúde começam com uma exposição a 1000 millisieverts. Os primeiros sintomas são náuseas e vômitos, que surgem poucas horas depois. A medula óssea é afetada e, como consequência, as defesas do organismo diminuem e podem surgir anemias e hemorragias. Se o nível chegar a 2000 millisieverts, começa a síndrome aguda da radiação. Ocorrem problemas gastrointestinais, com perda de líquido, hemorragias e infecção no estômago e intestino. E se a radiação passar de 10.000 millisieverts, a destruição das células do sistema nervoso central. Mesmo em doses mais baixas, a partir de 250 millisieverts, pode haver doenças crônicas. Pequenos danos ao DNA podem levar a um aparecimento de cânceres ou problemas transmitidos para gerações seguintes. Sobre os efeitos que a radioatividade pode ter no corpo humano. A radioatividade pode salvar vidas ou matar. Ela está no dia a dia de médicos que a usam como tratamento ou para diagnóstico. A radioatividade é invisível a olho nu. Não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto. Só pode ser percebida mesmo com o uso de equipamentos especiais como esse, que é um contador. Ela está presente em toda a natureza. Aqui, por exemplo, há um pouco de radioatividade. O perigo é quando existe uma grande concentração, como no caso de um vazamento nuclear. A radioatividade atinge o ser humano sob a forma de raios alfa, beta e gama. Esses raios são a energia que está sendo liberada pelo material ainda em atividade. Ela destrói a célula. Então, pela destruição da célula, ela causa depois mutações, quer dizer, ela começa um crescimento desordenado e aí leva a doenças, como quer dizer, ela entra no DNA da célula. Então ela é muito perigosa por isso. Bom, pessoal, obrigado. Esse era o recado que a gente queria dar. Espero que vocês tenham gostado. A gente deve produzir outros vídeos. Agradecimento a todos os colegas que participaram da confecção. Agradecer aos colegas que participaram da gravação. Agradecer ao mestre Luiz Cláudio pela orientação sobre esse trabalho. Espero que tenham gostado e numa breve oportunidade a gente vai se ver de novo. Obrigado.